Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Lição da Escola Sabatina Online. Você é mais que bem-vindo aqui, já peço para você deixar o like e compartilhar com seus amigos a sua classe da Escola Sabatina. Vamos juntos fazer um grande movimento de lição através da internet. E vamos estar ajudando muitas pessoas a conhecer esse conteúdo. Nós estamos no terceiro trimestre estudando o Evangelho de Marcos, uma lição fantástica, lição de número 6, de dentro para fora. A quinta-feira, fantástica lição, você não pode perder. Vamos recapitular rapidamente, porque você com certeza já estudou aí, né? A lição número 5 diz: Cuidado com o fermento dos fariseus. Essa lição ela é muito interessante porque nós estamos chegando no fechamento da lição dessa semana. E automaticamente ao longo da lição nós vimos que Jesus ele estava mostrando e exemplificando duas posturas cristãs, dois estilos de vida cristão. Aquele que era mais centrado nas normas, nos ritos, em padrões que não levavam a nada, que era uma casca de algo oco e vazio. E ele estava agora nesse embate tanto com os fariseus quanto com os próprios discípulos e até mesmo com os seguidores que estavam seguindo ele, se mostrando que o que Deus espera, a visão que Deus tem do ser humano e principalmente a verdadeira adoração e o que aproxima o ser humano ou a criatura de Deus é um coração convertido e um coração entregue, aberto e propício a ouvir a mensagem e ser moldado por ela. Então é importante a gente entender isso, meu irmão, minha amiga, porque na lição, por exemplo, no capítulo 3 é apresentado situações em que as pessoas estavam em volta de Jesus, muitos se aglomerando e queriam, porque queriam milagres e milagres de serem curados. Os próprios demônios ali, a lição enfatiza, eles estavam reconhecendo e diziam, ali vai o Filho de Deus, não nos faça mal. Jesus até pede um pouco para se retirar ali, vai ter com os discípulos em oração, conversa com eles, mas eu acho interessante que aí Jesus, na lição, nós tiramos duas partes importantes em quinta-feira. A primeira é que ele fala assim, ó, para os discípulos, no capítulo 3. A lição enfatiza bem, falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados com tudo o que acontece antes. Mesmo o milagre não são suficientes para converter os incrédulos e obstinados. O que a lição está nos dizendo? E Jesus estava dizendo assim: talvez muitas pessoas estão aqui, ou vocês estão vendo esse aglomerado de pessoas aqui, pedindo para serem curadas, como outras foram, ouviram ou souberam que eu estaria aqui e que eu posso fazer isso. Mas o milagre por si só, uma cura não resolve os problemas. A grande luta e a ênfase que Cristo estava dizendo em relação à aceitação da mensagem. Por exemplo, você pode entender uma coisa que é batido muito na tecla dos evangelhos. Ela é que toda vez que Jesus curava, o último encontro pessoal que gerava uma mudança na vida de alguém, ele sempre enfatizava o que? Vá, a sua fé te salvou. Ou pela sua fé, ou você teve fé, você acreditou e gerou nesse acreditar com o coração propício aberto o resultado. O que Jesus estava combatendo ali é aqueles falsos adoradores ou aquele falso sistema onde a pessoa quer o benefício, quer a benção, mas não quer o dono da benção. E a ênfase principal também é quando nós buscamos a Deus por algo, mas não deixamos nada para trás. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É um coração duro, enrijecido, de pedra, onde fica cada vez mais difícil ser ouvida a voz de Deus, em detrimento das nossas escolhas de abraçarmos o pecado e não nos libertarmos dele, nos aprisionarmos dentro das nossas falhas e não entendermos que precisa haver uma libertação para que a voz de Deus seja audível e a gente possa ver as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E é interessante que daí nesse contraponto que Jesus fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo, ele também enfatiza para os discípulos um alerta muito importante, para que eles não sejam como o fermento dos fariseus, ou ali a lição enfatiza no sentido dos ensinos dos fariseus, quer dizer, que eles não usem as mesmas práticas, que não têm resultado, que são vazias por dentro. Você se lembra até que a lição a semana abordou ali bastante aqueles que me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes, minha irmã, meu amigo, você que está assistindo a esse vídeo agora,
A gente não foi a Deus sem vontade, a gente não orou sem vontade, mas a gente esteve na presença de Deus na igreja, a gente não queria estar ali, e aquela luta espiritual, o sofrimento, ou quantas vezes na dificuldade a gente corria para Deus, mas na bonança a gente nem lembrava que Deus existia. Ou muitas vezes, sabe, a ênfase do texto também é naquelas palavras bonitas que saem da boca, mas não edificam, porque são palavras vazias, porque não são vindas com exemplo, não são vindas com prática, com experiência. Você sabe, né? Muitas vezes o nosso exemplo vai falar muito mais alto do que a quantidade de palavras, de ensinamento ou de conteúdo que a gente tiver. Porque às vezes eu e você seremos a única Bíblia que alguém vai ler. E é interessante que nesse contraponto, os discípulos não entenderam muito, porque quando Jesus estava falando a respeito do fermento, como se fosse um alimento, eles entenderam a respeito do pão, mas a gente entende que Jesus usava muitas perguntas retóricas, perguntas de autoafirmação para mostrar aos discípulos que a resposta era mais fácil, que era mais simples, mas eles precisavam estar atentos às armadilhas. E eu até acho interessante que, olha só, algumas das perguntas que Jesus fez, uma das mais importantes a respeito de toda essa conversa foi: vocês ainda não compreenderam? Porque a ênfase do texto dos últimos capítulos, ali o 3, o 4, 5, 6 e o 7, é de conversas que Jesus teve com os discípulos e em muitas partes ainda Jesus explicando, ainda sendo mostrado, ainda eles vivenciando, eles não entendiam. Sabe, meu querido, ou minha querida? Deus tem nos avisado a respeito das orientações para o seu povo no final dos tempos. Muitas vezes a gente tem deixado passar batido porque a gente tem feito como os discípulos, talvez, ou feito justamente o alerta que Jesus quis que os discípulos não ficassem, que é o que? Se alimentando do fermento dos fariseus, quer dizer, vivendo ensinos falsos em tempos difíceis, se abraçando em qualquer coisa, diz, ficando desapercebido, desarmado, desprotegido, sendo envolvido facilmente nas armadilhas do inimigo. E aqui a ênfase principal do objetivo dessa conversa de Jesus com os discípulos é deixado bem claro quando diz despertar os discípulos da sua letargia espiritual, quer dizer uma mornidão, quer dizer um apagar, quer dizer um desligamento total. Sabe aquela ênfase de quando você vai na igreja, você não lembra por que está indo na igreja, quando você tem uma missão, um chamado, você tem dons, mas você não sabe como executar. Sabe aquele mais do mesmo, aquela adoração vazia, aquele culto que você não sente a presença de Deus, a vontade que você não tem de orar, as coisas mecânicas que você faz e você não sente naquilo a mudança na sua vida a partir disso na presença de Deus. Então era justamente isso, combater um sistema de adoração que não era de adoração, mas era de comodidade e de conforto e muitas vezes mecânico, mas não emocional. O que Deus está pedindo para nós é uma adoração verdadeira, genuína, de um encontro com Jesus constantemente. Eu preciso buscar a minha salvação ontem, hoje e amanhã. Não é porque eu aceitei Jesus hoje que a minha vida está ganha. A vida cristã é crescimento e luta todos os dias. O Senhor tem, meu amigo e minha amiga, como cuidar de mim e de você. Deus quer manter o nosso coração e a nossa mente e a nossa vida plenos, completos e abertos. Vamos orar a Deus hoje, para que Deus cuide das entradas da nossa alma, para que Deus mantenha o nosso coração aberto ao ouvir da sua mensagem, para que ela produza frutos e resultado na gente, e para que a gente entenda e se alimente da forma certa, que a gente ao invés de se alimentar das coisas desse mundo, ao invés de trocar o certo pelo duvidoso, que a gente possa se alimentar do pão da vida. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Possamos estar cientes de que a maior luta de todos os tempos é travado pelo controle da nossa vida, do nosso coração e da nossa razão. Que possamos escolher o certo e que possamos entender os alertas de Jesus. Nunca foi tão atual, nunca foi tão necessário, nunca foi tão urgente a gente escolher a quem vamos servir. Que Deus te abençoe. Vou orar por você agora. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos pela lição que aprendemos, pelos alertas que Cristo tem dado ao seu povo, da liturgia ou letargia espiritual. Nos ajude hoje, Senhor, a vencermos os nossos pecados. Fortaleça nossa vida espiritual. Por Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.